Quem está alegre, dá um glória bem alto. Amém. Quem está com frio, dá um glória. Ninguém está com frio. Ninguém está com frio. Quem está com calor, dá um glória aí. O tempo deu uma esfriadinha, graças a Deus. Pelo menos eu gosto mais do frio do que do calor. Mas sabemos que aqui no Nordeste o tempo está frio, o tempo está quente. Mas mais quente do que frio. Mas glória a Deus por tudo, né? Em todas as coisas nós devemos dar glória a Deus por tudo. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Deus falou muito forte ao meu coração hoje, que desde segunda-feira que eu peço uma mensagem ao Senhor, e quando foi hoje Ele me deu uma mensagem. E é uma área da vida das pessoas que vem trazendo muitas dores, muitas angústias e muitas lutas. Porque uma das maiores lutas que nós enfrentamos é aqui. É no nosso psique, é nas nossas emoções, é na nossa alma. E nós sabemos que uma das coisas que mais o inimigo investe é nas emoções, é na alma, é no entendimento. Por isso que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o Evangelho de Deus. É algo que tem atormentado a geração, a nação, que é a ansiedade, a depressão e muitas coisas que na verdade envolvem a alma, os seus pensamentos. E o inimigo, ele investe muito nessa área na vida das pessoas. Muito. Por isso que tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas depressivas, muitas pessoas com a alma abalada, com a alma destruturada. E nós sabemos que nós temos uma alma que ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada, para nós encontrar os senhores nos ares, né? Então tem muitas pessoas que não trabalham bem a sua alma, e muitas vezes ele recebe investida do diabo. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, sobre os dados inflamados do maligno, que é os dados que é lançado na mente, nos pensamentos das pessoas. Por isso que muitas pessoas se isolam, e aqueles dados inflamados do maligno, aquela voz, aqueles dados inflamados dele sobre a mente das pessoas, e por isso que muitas pessoas tiram sua própria vida, porque ele fica dizendo: tira sua vida, porque você tirar sua vida vai resolver todos os problemas.
E na verdade não resolve todos os problemas. Porque a pessoa que tira sua própria vida, ele está a caminho do inferno. Então nós precisamos ter uma alma restaurada. Mas para cuidar dessa alma, para cuidar dos nossos pensamentos, do nosso psique, nós precisamos trabalhar ela. Nós precisamos cuidar dela. E Deus, na verdade, quer nós com a alma curada. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Que diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes inconformados com este mundo, ou com esse século, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou falar de coisas, de atitudes para a completa cura da alma. São coisas práticas, são mudanças práticas, mas que ela pode transformar o seu entendimento, transformar a sua alma, transformar o seu psique, para que você consiga vencer as lutas e as batalhas que nós enfrentamos todos os dias. Porque quando amanhece o dia, já vem muitas coisas na sua mente, já vem muitas coisas na sua alma, e muitas vezes até na hora de ir para a igreja. Por que é que o salmista Davi, ele dizia: alma, engrandeça o Senhor, alma, adore o Senhor, alma, louve o Senhor? Porque é nós que tem de colocar ela para adorar. É nós que colocamos ela para louvar, para adorar, para buscar. E eu coloquei aqui em primeiro lugar: decida ficar bem. É você que decide ficar bem. Sim ou não? Ou você que decide ficar bem, ou você que decide ficar mal. Sabendo que não será fácil. É preciso passar por um estágio até chegar lá. Não espere sentir para agir. Haja e o sentimento virá depois. Porque tem muitas pessoas que ele tem um sentimento e ele tem um pensamento, e muitas vezes esse pensamento é um pensamento negativo. É um pensamento que não faz ele avançar. É um pensamento que não faz ele crescer. É um pensamento que as coisas vão dar errado. É um pensamento que ele acha que não vai conseguir, e ele acha que as coisas sempre é para dar errado. Ele já tem aquilo no seu pensamento. Mas nós precisamos tomar uma decisão, e essa decisão é ter essa atitude de agir. Porque nós agimos, porque se nós não analisar direito o que é que está entrando na nossa mente, o que é que está entrando nos nossos pensamentos, o que nós estamos escutando, o que nós estamos ouvindo. Você já esteve perto de pessoas que só falam coisas negativas?
Você já esteve perto de pessoas que falam, por falar tantas coisas negativas, que quando você sai de perto daquela pessoa, os seus pensamentos já querem entrar naquelas coisas negativas, de tanto escutar coisas negativas? E muitas vezes, quando você fica perto dessas pessoas que escutam tantas coisas negativas, quando você sai pesado. Então nós precisamos tomar uma decisão de ficar bem. Eu sei que não é fácil nós tomar essa decisão, porque no mundo atual que nós estamos vivendo, nós precisamos decidir muitas coisas. É com quem nós vamos andar, é com quem nós vamos se alinhar, é com quem nós vamos escutar, é quem nós vamos ouvir e com quem nós vamos andar. E isso influi muito, porque a Bíblia ela é bem clara: as maus companhias corrompem os bons costumes. E tem um ditado que diz bem assim: me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Por isso que quando o pai de família, a mãe de família, ela olha para as companhias dos seus filhos, se for uma companhia negativa, ela já fica preocupada, ele já fica preocupado. Será o que é que... Por isso, quando os meninos lá em casa, eles chegam com um colega diferente, que eu não conheço, eu pergunto logo: quem é esse menino? Ele é filho de quem? Oxe, pai, você não conhece? Ele é filho de fulano de tal. Mas pelos pais, pela mãe, dá para saber se o menino é bênção ou se não é. Então, irmão, a maior investida que o inimigo ele faz é na nossa mente. A maior investida que ele faz é nos nossos pensamentos. Então nós precisamos tomar essa decisão, cuidar da nossa alma, cuidar dos nossos pensamentos, olhar quem nós escutamos, quem nós ouvimos. É nós que decidimos. Não é deixar a nossa mente ser poluída para depois agir, não. Nós precisamos agir primeiro. Porque se você decidir que a sua mente vai vencer, que a sua alma vai vencer, que você vai vencer, você vai tomar posse disso e você vai viver nisso. Porque é aqui que controla o corpo todo. Por isso que a Bíblia diz que a palavra ela tem poder. Porque a primeira palavra que você libera, ela vem para cá, daqui ela dá autorização a todo o seu corpo. Se você disser eu estou fraco, o que é que acontece? O seu corpo recebeu a mensagem, recebeu a palavra, e ele tem de se preparar para ficar fraco. Então nós precisamos tomar essa decisão. Em segundo, não sinta pena de si mesma. Autopiedade, ela é idolatria ao seu eu. Isso é, quando você sente pena de você mesmo, isso é, tudo é eu. Ah, eu tenho pena de mim. Ah, tudo é eu. Ah, quem vai resolver é eu. Quem faz isso só é eu. E quando você, tudo que você faz, e você só coloca você em primeiro lugar, ela se torna idolatria a você. Porque tem coisas que você faz e muitas vezes você precisa ensinar os outros. Ninguém cresce só e ninguém avança só. Porque às vezes você diz, você vive daquele ditado: eu penso, eu acho que vai ser assim, eu penso que vai ser assim. Você já viu muitas pessoas? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, falando um pouco da Bíblia para ele, aí ele disse: eu penso. Não, eu penso que é desse jeito. Eu digo, não é pensar, é o que a Bíblia diz.
Se você é cristão e você conhece a palavra, não é eu pensar, é o que a Bíblia fala. Não é desse jeito, é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz assim, é desse jeito, então você fica pensando, eu acho que é assim, eu penso que é assim. Então não é desse jeito. Porque você é conhecedor da palavra e você diz, não é eu acho, não é eu sinto, não é eu penso. Você precisa entender e compreender que não é eu acho, não é eu sinto. Ah, eu estou pensando assim, eu acho assim. Não, você tem de ter convicção das coisas na sua vida. Você tem que ter sinceridade. Por quê? A Bíblia fala lá em Lucas 9:23, que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e a cada dia me siga. Isso é, muitas vezes o acho, o penso, muitas vezes nós precisamos renunciar o nosso eu, porque a maior luta, a maior batalha que nós enfrentamos é contra nós mesmos, é contra os nossos desejos, é contra as nossas vontades, é contra o que nós pensamos, é contra o que nós achamos. Então nós precisamos renunciar muitas vezes nós mesmos. Não é eu penso desse jeito. Nós conhecemos a palavra e achamos que não é eu penso que é assim na Bíblia. Então nós precisamos entender isso, que autopiedade é uma idolatria ao meu eu. Isso é, tudo quem tem de fazer é eu. Tudo tem de passar pelas minhas mãos. Eu faço desse jeito, tem de ser assim. Irmãos, uma das coisas que Jesus ensinou a nós é para nós fazer discípulos. E fazer discípulos de toda a nação. Tem coisas que eu não vou estar, mas vai ter outra pessoa que eu ensinei e essa pessoa vai fazer. Tem coisas que você não vai estar, mas você discipulou alguém e alguém que está lá no seu lugar, ele vai fazer por você. Mas você achar que tudo é você que tem que fazer, eu penso que tem que ser assim, tem que ser desse jeito, não, irmão. Nós temos muitas vezes renunciar ao nosso eu, renunciar aos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos do Senhor. Entenda que não é a única pessoa ferida, todos têm suas dores. Irmão, todos nós passamos lutas, todos nós passamos batalhas, todos nós passamos aflições. E uma das coisas, Jesus falou lá em João 16:33, ele disse: em mim tereis paz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então Jesus não disse que ia ser fácil para mim e para você. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos batalhas, e muitas vezes a luta minha não é a mesma luta de Fabiano. Muitas vezes a luta minha não é a mesma luta da diaconisa Uberlânia. E muitas vezes nós enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas espirituais, muitas vezes nós em áreas diferentes, mas nós precisamos entender que todos nós vamos passar luta, passar aflição, mas nós precisamos estar firmes no Senhor, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas a todas o Senhor dá vitória. Precisamos lutar, precisamos batalhar, e você só vence a luta se você lutar. Você só vence uma batalha se você batalhar. Você só vai vencer se você colocar a sua fé em ordem. Mas muitas vezes a pessoa está com as emoções agitada, ou às vezes com a alma debilitada, ou às vezes com a afliçãozinha, a pessoa começa a se balançar, e a pessoa começa ao inimigo querer lançar os dados na mentalidade dele, para ele desistir, para ela parar. E muitas vezes as pessoas
recebe essa mensagem. Hoje eu no culto lá meio-dia, meio-dia não, agora de tarde, às 4 horas da tarde, nós faz um culto meio-dia e faz outro de tarde, dia de quinta. E tinha uma mulher que ela estava debilitada, o emocional dela, a alma. E muitas vezes ela queria parar, eu falando, pregando, e ela muitas vezes falava, porque muitas vezes a palavra ia corrigir ela, e ela ficava meio debilitada, e ela, do nada, ela abriu o jogo, que estava com a alma debilitada, porque já tinha participado da igreja, mas disse que saiu da igreja por causa de algumas pessoas que estavam apontando, que estavam criticando. Isso é, o emocional, a alma dela estava estruturada. E tem muitas pessoas, irmão, que desistem porque não aguenta as pressões, porque a sua alma não está estruturada. E muitas vezes o ódio, a raiva, ela toma conta do coração e diz: eu não vou mais para a igreja por causa de fulano, eu não vou mais para a igreja por causa de ciclano, fulano fez isso, fulano. Pessoas, como diz o nosso pastor, pessoas almáticas, que qualquer coisinha quer desistir, que qualquer coisinha quer parar. Irmão, nós não somos almáticos, nós somos espirituais em Cristo Jesus. Quarto, se responsabilize pelos seus atos e pare de dar desculpa. Se fez algo de errado, assuma e resolva, acabando com o problema desde a sua raiz. O que tem muitas pessoas com a alma destruturada, irmão, é coisas que não foi resolvidas, é coisas que não foi perdoadas, é amarguras que não foi tirada, é falta de perdão, é algo que está travando essa pessoa, e essa pessoa não consegue avançar, não consegue as coisas dar certo. Por quê? Porque teve coisas que ela ainda não resolveu, teve coisas que ela ainda não resolveu, e aquilo está dentro do coração daquela pessoa, porque aquela pessoa não consegue perdoar, a pessoa não consegue ser transformada. Por quê? Porque tem amargura e tem ódio dentro do coração, e a alma fica debilitada. Mas nós precisamos entender, aleluia, nós precisamos entender que uma das coisas que Jesus semeou foi o amor. E uma das coisas que Jesus semeou foi o amor na vida das pessoas. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Se nós amar o próximo, nós não vamos odiar o próximo. Se nós amar o próximo, nós não vamos ter raiva do próximo. Mas muitas vezes as pessoas estão com a sua alma debilitada por uma falta de perdão, coisas mal resolvidas. E uma das coisas que a Bíblia fala lá em Provérbios 28:13, que aquele que encobre suas transgressões, ele nunca prosperará, mas aqueles que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. Isso é, se você tem algo para resolver com seu irmão, resolva. E o que é que a Bíblia diz? Antes de você vir ofertar no Senhor, se você tiver alguma coisa contra seu irmão, vá lá primeiro e peça perdão a ele, e depois venha e oferta ao Senhor. Isso é, nós precisamos semear coisas boas, porque se nós semearmos coisas boas, nós vamos receber coisas boas. Se nós semear amor, nós vamos receber amor.
Mas não é porque você semeou amor que as pessoas semeiam raiva ou ódio do seu coração que é obrigado você a receber aquilo, não. Porque tem muitas pessoas que ainda estão na lei. E nós não estamos mais na lei não, irmão. Porque na lei era olho por olho, dente por dente. Se fez o mal, faz o mal também. Nós não estamos mais no tempo da lei não, nós estamos no tempo da graça. No tempo do amor. Então, se você não perdoa, um dos pecados que deixará muitas pessoas de fora do céu, porque a Bíblia diz: se você não perdoar, você não será perdoado. Então, uma das coisas que destrutura a alma do homem é a falta de perdão, é coisas mal resolvidas, é o ódio, é a raiva, é a falta de perdão. Isso destrutura a alma do homem. Coisas que não foi resolvido, perdão que não foi perdoado, e aquilo fica comendo dentro do homem, dentro da mulher, como um câncer. Porque a Bíblia diz, irmão, aquele que odeia o seu irmão, ele é o quê? Ele é homicida. Porque tem muitas pessoas que pensam que o homicida é só aquele que puxa o revólver e mata o outro, mas a Bíblia diz: aquele que odeia o seu irmão, ele é o quê? Homicida. Então nós precisamos cuidar e estruturar a nossa alma. Se responsabilize com os seus atos e pare de dar desculpa. Porque tem muitas pessoas que dizem: não, mas foi ele que discutiu comigo, foi ele que falou mal de mim, eu não vou pedir perdão a ele porque foi ele que começou. Ei, para de dar desculpa, irmão. Porque quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Você já chegou, você já viu toda pessoa, tudo que você vai falar para corrigir a pessoa tem uma desculpa para falar. Quando Samuel chegou em Saul botou a culpa para o povo. Primeiro ele disse: eu obedeci a palavra do Senhor sem obedecer. E depois que a responsabilidade veio para ele, ele disse: não, foi o povo. Então, irmão, nós temos que parar de dar desculpa, para que a nossa alma ela seja estruturada. Amém? Encare a verdade sobre si mesmo e confesse. Tenho tido uma atitude fraca nisso. Isso é, encare a verdade, irmão. O que é que a Bíblia fala lá em João 8:32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serás livre. Isso é, uma coisa que estrutura a tua alma é você falar a verdade, é você ser sincero no que você fala, é você afirmar o que você fala, é você trabalhar com a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade ela é inimiga da mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira, ele se chama o diabo. Então há dois caminhos de você viver a verdade: ou a mentira ou a verdade. Se você mente, você faz a vontade do diabo. E a Bíblia diz que você se torna filho dele, porque ele é o pai da mentira. Mas se você falar a verdade, você está saciando a sua alma. Porque Jesus, ele é a verdade. E Jesus ensinou nós a falar a verdade. Então, uma das coisas que estrutura a nossa alma é nós viver a verdade e falar a verdade. Você já pensou, muitas pessoas dão desculpa às vezes para se sair. Uma vez uma certa pessoa, uma autoridade, chegou para mim e disse: não, mas você tem de dar soltar uma mentirinha para ajeitar fulano. Eu digo: não, mentira não é comigo não. Mentira é para quem é filho do diabo. Mentira é para quem faz a vontade do diabo. Nós não somos mentirosos não, irmão. Nós somos daquele que pratica e prega a verdade. Então nós queremos curar a nossa alma, nós queremos que a nossa alma seja estruturada, nós precisamos viver a verdade e andar na verdade.
Quando as coisas se tornam dolorosas ou difíceis, resista firme no que é certo, até passar. Se as coisas estão difíceis, irmão, mas continua firme, continua perseverando, porque essa luta vai passar. Mas quanto mais você arrudeia, e quanto mais você vai mentir, e quanto mais você vai fazer as coisas erradas, mais o caminho vai ficar mais dificultoso. Porque uma mentira, irmão, é como uma pessoa pegar uma caixa cheia de pena de galinha e subir lá num monte bem alto e soltar todas as penas para você embaixo juntar. Será que a pessoa vai juntar todas as penas? É como diz o ditado popular: mentira tem perna curta. Então, por mais que seja dolorosa a luta que você está passando, a batalha que você está passando, mas você precisa permanecer firme. Você precisa permanecer firme, porque vai chegar uma hora que essa luta, vai chegar uma hora que essa batalha, a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, receberá o que? A coroa da vitória. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10, 13, que não vem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não deixa nós suportar acima do que pode, e antes com a tentação Ele dá também o escape. Isso é, quando nós não aguentamos mais, quando nós não suportamos mais, Ele vem com aquele refrigério, Ele vem com aquele escape, para que nós possamos suportar. Então, mesmo que as aflições, que as batalhas estejam grandes na sua alma, mas você precisa permanecer firme. Certa vez, Davi foi para a batalha. Quando chegou da batalha, quando chegou lá, os inimigos tinham carregado todas suas esposas, seus filhos, todos os espojos. A Bíblia diz que Davi, ele chorou tanto, que não teve mais força para chorar, porque tinha perdido a família, tinha perdido os filhos, o inimigo tinha carregado tudo, até os seus bens, e a Bíblia diz que ele chorou tanto, até não ter mais força para chorar. Mas sabe onde ele foi buscar força? Sabe onde ele foi se fortalecer? No Senhor. Davi era um jovem, para ele crescer, isso é, reclamando. Davi era um jovem, para ele ter a sua alma toda destruída, porque ele foi rejeitado, Davi. E Davi, mesmo sendo ungido rei de Israel, passou vários anos correndo, se escondendo de Saul. Foi tanto que Davi, ele se escondeu na caverna de Adulão. E quando ele chegou na caverna de Adulão, foi muitas pessoas que tinham problemas com a sua alma destruturada, com a sua vida negada muitas vezes pela família. E sabe o que foi que Deus fez através da vida de Davi? Ele pegou aqueles homens todos negados, homens que ninguém dava nada, homens rejeitados, homem com a sua alma destruturada. E sabe o que foi que Davi fez? Trabalhou a alma daqueles homens e transformou um dos maiores exércitos de Davi, que se chamou os escolhidos de Davi. Então, irmãos, se Deus trouxe nós aqui para esse ministério, Deus transformou a nossa vida, nós temos poder e autoridade, a nossa alma é estruturada para que nós possamos trabalhar a alma das outras pessoas.
Então, você é um canal de Deus na vida das pessoas. Quando você abre a boca que libera a palavra, que libera a verdade, você está sendo um canal de Deus na vida das pessoas. Perdoe e restitua os que te feriram. E assim, esqueça das coisas do passado. Perdoa, irmão. Isso estruturar a tua alma. E esqueça das coisas do passado. Porque tem muitas pessoas que traz as coisas lá do passado. E muitas vezes casal quando briga, você fez isso, você lembra disso, às vezes nem crente era do mundo ainda, e traz as coisas lá do passado para passar na cara do outro. Ei, irmão, se você perdoou, perdoou. Deixa de viver essas coisas, que essas coisas não pertencem mais a nós. Pare de acusar e siga em frente. Culpar os outros nunca trará cura. Jogue esse fardo no fundo do mar. Vou repetir de novo. Pare de acusar e siga em frente. Culpar os outros nunca trará cura. Jogue esse fardo no fundo do mar, ou no mar do esquecimento. Peça ao Espírito Santo, o auxiliador, para assumir o controle, pois só Ele pode curar sem deixar marcas. Só o Espírito Santo de Deus, irmão, Ele pode tirar algo que está aprisionando você na alma, algo que está segurando você, que você não consegue perdoar, que você não consegue avançar, porque quando você não consegue perdoar, você também não consegue soltar aquela pessoa para aquela pessoa avançar. Você se segura e ainda segura aquela pessoa. Isso só tem um. A Bíblia diz no livro de Tiago: só há um só legislador e um só legislador e um só juiz que pode salvar e destruir. E a Bíblia diz: e tu, porque julgas, serve a lei. Nós não fomos levantados essa geração para apontar ou para julgar. Nós fomos levantados essa geração como uma geração eleita, como um povo santo, como um povo escolhido, como um povo que vai herdar os céus. Mas nós precisamos cuidar da nossa alma. Nós somos uma tricotomia, nós temos um espírito, temos uma alma e que habita dentro de um corpo. E a sua alma que vai para o julgamento. É a sua alma que vai para o céu ou se vai para o inferno. Por isso que nós temos de cuidar dos nossos pensamentos, da nossa alma. E nós temos de tomar essa decisão aqui. Você lembra do rico? Que a sua alma, quando estava lá no inferno, foi que ele foi lembrar das coisas que era para ele ter feita e que ele não foi. Foi lembrar da família tarde demais. Foi lembrar dos seus irmãos tarde demais. Foi lembrar das coisas que ele errou tarde demais. Mas ainda há tempo, irmão, para mim e para você, para nós cuidar, para nós estruturar, para nós arrancar as mazelas que tem na alma, as coisas que não faz você bem. E você precisa. Coloca aí Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé que protege você para livrar de todos os dardos inflamados do maligno. Aí você diz: presbítero, e como tem de fazer? Quanto tempo vai levar para a tua alma ser curada? Depende de quanto você irá cooperar. Quando nos sentimos bem sobre nós mesmos, deixamos os outros se sentirem bem sobre si mesmo também. Nós tornamos livres e liberamos os outros. Quando paramos de exigir demais de nós mesmos, deixamos de exigir demais dos outros. Temos que crer no que Deus diz que somos e nada mais. Jeremias 1, capítulo 1, versículo 4 e 7. Jeremias 1, 4 e 7. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Isso é, nós vivemos, não é que nós pensamos, é nós que achamos. Nós vivemos e andamos e cremos e confiamos o que a palavra diz. Então o que é que a palavra diz? Eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, assim diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que vos deseja. Aí Deus diz: então me invocarei e eu irei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Isso é, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Nós não vivemos em acho, em penso o que os outros dizem. Nós vivemos o que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus diz que você vai vencer, você tem de tomar posse na palavra de Deus que diz que você vai vencer. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias disse: eu sou criança ainda, eu não sei nem falar. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse a mesma coisa: eu sou um homem gago. Mas quem é que põe as palavras na nossa boca, irmão? É Deus. Então, quando Deus te escolheu, Ele não errou quando escolheu você. Nós precisamos que a nossa alma seja estruturada no Senhor. Você pode ficar de pé? A minha oração essa noite é pela sua alma, é pelo seu intelecto, é pelos seus pensamentos, porque a alma, ela precisa ser estruturada. A sua alma, ela precisa ser renovada. A sua alma, ela se alimenta da palavra, das coisas de Deus. Eu não sei como é que está os seus pensamentos, como é que está a sua alma quando você entrou aqui. Eu não sei qual é as lutas que você tem enfrentado, as batalhas que você tem enfrentado. E as maiores lutas, as maiores batalhas que você enfrenta é nela, é na sua alma. Porque vem um profeta de Deus e diz: você vai vencer. Mas vem um filho do diabo e diz: as coisas não vai dar certo na sua vida. E além dos filhos do diabo dizer que as coisas não vai dar certo na sua vida, ainda vem o diabo com os dados inflamados do maligno, querendo prender a sua alma.
querendo que você não avance, querendo que as coisas não dê certo na sua vida. E ele vem e lança ansiedade. E ele vem e quer deixar você depressiva. Eu não sei como é que está a sua alma, mas você vai colocar a sua mão na sua mente. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que é aí, Senhor, que muitas vezes nós recebemos as bordoadas. Nós sabemos que é aí que todos os dias nós enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas. E muitas vezes o inimigo vem querendo lançar setas na mente dessas pessoas, Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, aonde tem uma mão colocada, Senhor, o Senhor vai tirando toda dúvida, o Senhor vai tirando todo o medo, o Senhor vai tirando toda discórdia. Pai, em nome de Jesus, tira toda palavra negativa, Senhor, que foi liberada sobre a vida dessa pessoa. Vai tirando toda angústia, vai tirando todo mau pensamento. Pai, em nome de Jesus, vai tirando toda insônia. Pai, em nome de Jesus, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que têm passado a noite, Senhor, sem conseguir dormir. Pai, em nome de Jesus, visita agora essa mente, Senhor, e vai paralisando todas as astúcias do maligno, vai dissipando todo o mal, Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, vai quebrando todas as palavras negativas, Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, vai tocando, Senhor, nessa alma, vai tocando, Senhor, nessa alma, na alma dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, arranca toda angústia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, reveste eles com o capacete da salvação, Senhor. Reveste eles com a couraça da justiça, com o escudo da fé, Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quando os dados inflamados do maligno vier sobre a mente dessas pessoas, essa mente vai estar renovada, essa alma vai estar renovada. Pai, na autoridade do nome de Jesus, seja quebrada, Senhor, toda ansiedade, Senhor, toda ansiedade. Eu te dou uma ordem, sai da vida dessa pessoa agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, todo início de depressão, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Pai, que a mente dessa pessoa seja renovada no Senhor. Pai, que a mente dessa pessoa seja cauterizada no Senhor. Pai, que a verdade faça parte dessa mente, Senhor. Que saia de dentro dessa pessoa todo eu penso, eu acho. Mas, Pai, em nome de Jesus Cristo, que essas pessoas saiam daqui essa noite, Senhor, com a mente estruturada, com a alma estruturada. Pai, em nome de Jesus, todas as guerras emocionais, Senhor, na alma, ela seja destruída na autoridade do nome de Jesus. Todas as fortalezas do mal, Senhor, lançadas sobre a mente dessas pessoas, eu dou uma ordem em nome de Jesus. Todas as fortalezas sejam quebradas. Pai, na autoridade do nome de Jesus,
Que teu Santo Espírito comece a tocar. Que teu Santo Espírito comece a tocar. Começa a tocar. Começa a tocar. Começa a tocar nessa pessoa. Começa a limpar a alma dessa pessoa. Começa a limpar. Começa a purificar, Senhor. Vai em nome de Jesus. Começa a tocar, Senhor. Começa a tocar. Começa a transformar. Começa a restaurar. Na autoridade do nome de Jesus. Agora diga assim: eu vou voltar para casa com a minha alma estruturada, forte e firme, para vencer todas as lutas, as batalhas, tudo que vier, o Senhor vai estar cuidando e direcionando a minha alma. E na palavra do Senhor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Deus é bom, Ele é perfeito. Que palavra poderosa. Eu fui extremamente abençoada com essa palavra de hoje. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus. Meu Deus do céu. Cada palavra que saía da boca do presbítero era uma conexão do céu na terra. E eu fui assim... Estou saindo bem alimentada. Nós estamos saindo bem alimentados. Amém? Irmãos, convido vocês a abrir a palavra do Senhor em Levíticos 27, 30. 27, 30. Diz assim a palavra: todos. Aqui está dizendo todos. Vamos ler juntos, numa só voz? Que está aqui no telão, no 3, amém? Não, 2 disseram amém. Eu quero convidar todos, amém? Agora vai dar certo. 1, 2, 3. Todos pertencem. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: pertence. Todo dízimo pertence. Agora vamos continuar. A quem que pertence? Ao Senhor. São consagradas ao Senhor. Preste atenção. Aqui a palavra está dizendo que a 10ª parte, os 10% daquilo que você recebe, dos 100% que Deus te confiou, os 10% não são seus. Deus te confia com o teu trabalho, com algo, R$100 nas suas mãos. Ele te confia R$100 nas tuas mãos que não são seus. Os R$100 é consagrados ao Senhor. Tudo vem dele, por meio dele, e é para a glória dele. Ele te entrega R$100, só que ele diz assim: filho, eu sou um Deus generoso, eu sou um Deus bondoso. Eu vou deixar contigo 90%. Fica. Agora 10%, cadê? Tirou ali? 10% pertence ao Senhor. Não é seu. Não é seu. Então quando você não devolve, você está roubando a Deus. Você está sendo ladrão. Misericórdia, que palavra forte. É verdade. Porque está dizendo aqui, olha, o dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara, que é outra versão, da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Outra versão, mas está falando ali de 10 animais. 10% é do Senhor, não é seu. Então nós precisamos entender na mente, totalmente no espírito,
que devolver é um ato de fidelidade. É um ato de gratidão, porque Ele já te entregou os 90%. Ele poderia dizer, eu quero os 90% e você fique só com 10%. Ele poderia, porque é tudo dele. Mas Ele diz assim, olha, devolve 10%, para que haja mantimento na casa. Esses 10% tem que ser entregue na casa do Senhor, para que a casa do Senhor veja as suas necessidades e ela use para o que cabe a usar. Então você precisa entender sobre dízimo. Porque tem muitas pessoas ainda querendo pegar o dízimo para dizer assim, eu vou usar o meu dízimo do meu jeito e eu vou entregar da forma que eu quero. Tem pessoas que dizem assim, não, eu peguei o meu dízimo e eu dei a fulana e a Betrana e a Cicrana, já entreguei. O importante é que eu dizimei. Não. Se você não dizima na casa do Senhor, você está ofertando algo na vida de alguém, mas você está em dívida. Você está roubando a Deus, porque os 10% você precisa depositar. Agora, oferta é aquilo que você entrega, um teu ato de generosidade, o valor que você quiser, R$1, R$2, 100, 1000. É uma oferta. Aí você abre o seu coração e é generoso e transborda. Mas nós precisamos aprender a ser fiel. E ainda te digo, porque a palavra, ela é fiel. E quando você não dizima, não é oferta, é dízimo. Quando você não dizima, o devorador tem legalidade, autoridade para entrar nas tuas finanças. Aí daqui a pouco tudo quebra, a roupa rasga antes do tempo, o alimento se perde, as coisas estão dando errado. Aí às vezes você não sabe o que é. Você até ganha, porque Deus é um Deus bondoso, que te dá mesmo. Ele é abundante em dar. Ninguém ganha para Ele na arte de dar. Mas ao mesmo tempo, quando você é infiel no dízimo, o devorador, ele entra e ele devora. O dinheiro não rende, o dinheiro não multiplica, as coisas não dá. Por quê? Porque está dando legalidade. Irmão, feche brechas. Entenda isso, feche brechas para que o devorador não tenha poder sobre a sua casa, sobre a sua vida. Existe também, eu até já preguei sobre isso, sobre um espírito que estava sobre Judas, que é um espírito que age antes do dízimo. Às vezes ele está bem assim, ó, passeando entre os irmãos. O espírito que atuava em Judas, o espírito de ladrão, o espírito miserável. O que é que Judas fazia quando viu sendo derramado em Jesus um nardo de perfume caro? Ele diz, para que você fez isso? Não deveria. O espírito de Judas age no teu ouvido para que você não dizime, para que você não oferte. Porque fazendo assim, o devorador pode ter a legalidade para agir. Então cuidado. Venha dizimar com alegria, entendendo que se Deus te entregou, privilegiado você é para devolver. Irmã, mas se Deus não me entregou? Não, Deus te entregou tudo. Você pode não ter hoje, mas você vai ter. Então venha dizimar, venha ofertar, seja generoso, seja abundante, seja fiel, seja grato. Aleluia. Fica de pé, igreja do Senhor. Estende as suas mãos.
Senhor, tudo é teu, está consagrado, papai, a ti. As nossas finanças te pertencem, Senhor. Senhor, nós te pedimos que tudo seja multiplicado 100 vezes mais. Pai, traz sobre nós entendimento e profundidade sobre esse ato de fidelidade. E abençoa, papai, cada dízimo, cada oferta, cada entrega que foi colocada no teu altar, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.